Bom dia! Eu sou a Kátia Trivioli. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2026. Agora são 9 horas e 11 minutos. Aqui é assim mesmo, meu povo. Aqui é carro passando toda hora. Não tem jeito. Tem que ir intercalando as falas. Gente, o horário hoje estou fazendo um pouquinho mais tarde, porque eu acordei cedo, eu precisei fazer uns exames de sangue, nada demais, mas aí o horário que geralmente eu teria feito a caminhada, eu fui fazer exame de sangue. Aí eu fui chegar em casa, fui comer, né, porque exame de sangue é jejum, então saí caminhar agora. Tá certo? Então vamos lá. Gente, eu acho que vocês devem ter visto uma postagem aí, né? Desde quando eu iniciei até o dia de hoje. De hoje não, até o dia que eu pesei, que tá aí pra trás, foi quinta-feira ou sexta-feira passada, se não me engano. Total, desde quando eu iniciei esse tratamento até aquela data, eu já emagreci praticamente 13 quilos. Na ponta do lápis deu 12 quilos e 900. Eu vou contar um pouquinho como que foi essa história desde o início até agora. O que me fez emagrecer desse tanto. E em menos de um ano, tá, gente? Para alguém que tem um metabolismo lento, como o meu, para alguém que tem uma certa dificuldade para emagrecer devido ao metabolismo, tem uma genética italiana, geralmente italianos eles são mais gordinhos, mais cheinhos, enfim. Então assim, vou compartilhar aqui com vocês um resumo de como foi essa história. Então vamos lá. Bom, primeiramente eu iniciei, um tratamento ali com o meu terapeuta. E ele foi me ensinando algumas coisas sobre alimentação. A princípio, a primeira coisa que foi tirada foi o café. Porque o café ele nos causa dependência. A cafeína, apesar de ser uma droga permitida, comercializada, entre outras coisas que ele me explicou, não sei falar tudo agora. Aceitei o desafio, parei com o café. É a primeira coisa que eliminei. Refrigerante, eu demorei um pouquinho mais. Devo ter demorado aí na base. Se chegou um mês, demorei mais um mês para eliminar refrigerante. O refrigerante, o que eu quis fazer? O refrigerante, a princípio, como que eu vou dizer? Eu não queria parar de tudo. Queria escolher um refrigerante melhor, menos ruim para tomar, né? Quis partir pro Guaraná, descobri que o Guaraná também tem cafeína. Então não deveria tomar o Guaraná, não fazia sentido parar de tomar o café e continuar tomando Guaraná, certo? E aí a princípio foi essas duas coisas. Depois ele foi trabalhando aos poucos a minha alimentação. Primeira coisa, além de eliminar o café, né, que foi eliminado, e também essa questão que eu acabei de falar, me perdi um pouquinho, desculpa. Ele me orientou a tomar um café da manhã mais saudável, tirar os pães, né? A gente come muito carboidrato, gente. Isso é desnecessário. A gente não tem que comer carboidrato todos os dias. Pães, bolos, arroz, macarrão. Então, também me orientou a tirar o pão e a substituir por tapioca. Que eu tentei, mas não deu certo. Não me dei bem em fazer tapioca. Ou então fazer... esqueci o nome da outra. Aquele outro que é enroladinho, gente.
Assim que eu lembrar eu falo, tá? Com recheio não era pra ficar fazendo recheio doce não, certo? Era pra fazer recheio de carne. O indicado comer mais carne. Aí depois disso, ele não controlou minha alimentação no geral, assim, no almoço e tal, janta não. Aí, depois disso, ele me propôs fazer um jejum. Seria como o jejum intermitente que muita gente faz. Então minha alimentação é assim, eu tomo café da manhã, eu almoço, eu chego do serviço, eu como por volta das 5h30, 6 horas. E daí eu não como mais, até outro dia de manhã, certo? E eu achei que nem iria dar conta, sou sincera, gente. Mas graças a Deus eu dei conta, já acostumei, tá? O organismo acostuma, a gente acostuma. Então sim, é possível sim, tá? Depois desse jejum, ele me aconselhou a reduzir a quantidade de comida. Eu cheguei a reduzir, gente, com uma certa dificuldade, né? Porque eu gosto de comer, sou sincera. Só que assim, eu reduzia, só que o dia que era uma comida assim que eu gostava muito, aí às vezes eu acabava comendo um pouquinho mais, eu repetia. O restante dos outros dias, não. Bom, aí depois disso, por último, veio a dieta cetogênica que ele me indicou fazer, tá certo? E o que é essa dieta cetogênica que é a que eu faço hoje? Ele me orientou a tirar tudo, tá? Comer apenas carne, ovos e frutas. Não é nem pra ficar comendo verduras, essas coisas eraiadas. Pela argumentação dele, seria por causa dos agrotóxicos e tal. Que se eu tivesse um acesso a uma horta, por exemplo, soubesse a procedência, a um local que não usasse tantos agrotóxicos, essas coisas que eles usam, que eu poderia estar adquirindo e estar comendo. Fora isso, se fosse do mercado, que não era para ficar comendo. Então eu não como, tá, gente? Eu evito ao máximo. Porém, essa alimentação eu faço todo dia, tá? Eu não fico comendo arroz, não fico comendo macarrão, tal. No geral eu não como. Mas tipo assim, de repente, vamos supor, hoje no meu serviço eles estão servindo lá estrogonofe. Gente, eu não dou conta de comer um estrogonofe sem um arrozinho. Eu vou pegar um arroz, mesmo que não seja muita coisa, então eu pego o arroz e vou comer o arroz, tá? Junto com o estrogonofe. Então minha alimentação hoje em dia tá assim. Eu faço a dieta cetogênica, porém, se é uma comida que eu gosto, uma comida diferente, que me deu vontade de comer, por mais que seja diferente, eu como. E eu tava vendo uns vídeos de um médico, não lembro o nome dele, depois eu faço um outro vídeo para citar o nome dele certinho. Ele ensina a dieta cetogênica de uma forma diferente da que o meu terapeuta me passou. Ele ensina falando assim: olha, você tem que tirar o máximo carboidrato, mas não significa que você não pode comer. Você pode comer aí, tipo, tirar um dia da semana para você comer, certo? Então não é que é proibido, mas a gente tem que eliminar. Porque o problema do carboidrato é que ele se transforma em açúcar. E o açúcar é inflamatório. E essa inflamação, ela se transforma em câncer. Tá vendo? Ó, perigo, pessoal. Uma informação que a maioria das pessoas não tem. Então, assim, a gente tem que evitar ao máximo comer carboidrato. Não ter necessidade nenhuma de você comer carboidrato todo dia, toda hora, em todas as refeições. Tá bom? Então, resumo da ópera, resumo do que eu fiz ao longo desse tempo todo, né? Eu tenho a data aqui, foi por volta de junho, maio, junho, que eu comecei, se não me engano, julho, por aí. E até essa data aí de quinta-feira, hoje é dia 11, hoje é 11, quarta, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Se não me engano foi isso mesmo, dia 6 que eu pesei. Eu emagreci aí 12,9 kg. Sem esquecer de dizer sobre a minha aguinha básica, né, que eu uso para me dar energia, que é água com limão e gengibre. Essa não pode faltar. Todos os dias que eu trabalho, eu faço 2 litros dessa água e bebo. Só depois que eu beber essa água que eu vou beber a água natural. Tem uma outra água que ele ensinou também, que é para repor sais minerais, que você vai colocar